Nós voltamos e vamos falar do mercado de games. Dos dias 14 a 16 de junho acontecerá nos Estados Unidos a E3, o maior evento desse mercado que só cresce e cresce muito. Antes do dia 14, antes de começar realmente o evento E3, a gente vai ter as conferências e os eventos digitais. Vamos pegar aqui a pesquinha aqui. Nós vamos ter Electronic Arts e Bethesda no dia 12 de junho, Microsoft, o PC Game Show, Ubisoft e Sony no dia 13 de junho e dia 14 de junho o evento digital da Nintendo. Para conversar com a gente trouxe o Diego Borges, que é nosso especialista aqui em games da casa. Diego, o que a gente pode esperar da Electronic, da E3 e principalmente dessas conferências pré-E3, que é quando eles anunciam os grandes lançamentos? Bom, a E3 faz toda a diferença no mundo dos games, é o que cria o hype, o que faz toda a diferença se um jogo vai ser bastante vendido ou não, porque cria aquela expectativa, entendeu? Então as pessoas já ficam esperando e muitas vezes acaba comprando o jogo sem saber se o jogo é bom ou não, só por conta de toda essa expectativa criada na E3, né? Então é um grande evento, né? E essas conferências que a gente tem antes da E3, porque na prática a feira é onde as pessoas vão testar os lançamentos, realmente ficar mais próximos e aberto ao público geral. Mas essas conferências, né, elas dão a prévia do que está por vir, alguns jogos que não vão ser lançados agora e que nem vão ser testados, mas que trailers vão mostrar como é que vão funcionar esses jogos, ou então novos dispositivos, novos equipamentos. Então, é para criar toda aquela expectativa, então tem um ar bem grandioso, bem pomposo, que é para deixar os fãs já naquela tensão, naquela expectativa. Então, assim, tá todo mundo muito ansioso por esses eventos aí que começam a partir do domingo. Microsoft e Sony devem apresentar já consoles, né? Fala assim, a atualização aí do PS 4.5 e fala-se também no Xbox Slim e no Scorpio, que viria em 2017 para substituir o One, né? Como é para substituir não, para ser a nova geração da Microsoft de consoles. O que a gente pode esperar desses três? Eu acredito que uma nova geração, né, propriamente dita, não está em cogitação, né, eu acho que é especulação. Agora eu acredito sim que Sony e Microsoft, há todos os indícios de que elas devem apresentar versões atualizadas dos novos dos videogames atuais, tanto do PlayStation 4 quanto do Xbox. Até porque eles estão muito focados na questão da realidade virtual e os consoles atuais eles não têm o potencial necessário para fazer o uso dos óculos. A Sony lança agora no fim do ano o PlayStation VR, né? A Microsoft tem o óculos dela também e que vai fazer o uso a partir do Xbox One também. Então eles precisam de um hardware atualizado. Então eles devem lançar uma versão atualizada. A ideia é que os usuários atuais não sejam prejudicados, então no sentido de não vai haver um jogo exclusivo para o PS4.5 na teoria. É um jogo exclusivo, é um jogo para o PS4, para o Xbox, mas que roda melhor no PS4 atualizado. Ele tem digamos assim, gráficos um pouco mais refinados, pequenos detalhes, né? Para alguns isso pode fazer diferença. Tem gente que é muito purista, não gosta de saber que tem uma pessoa jogando, né, numa resolução melhor e tal. Enfim, essas pessoas infelizmente vão ter que migrar para essa atualização, né? Mas no geral não deve fazer muita diferença para os usuários atuais, mas assim, é certo de que vai haver essa atualização sim, apesar das críticas dos jogadores. E a Nintendo nada do NX, vai ser só Zelda mesmo. A Nintendo, né, vai ser 7-1 mais uma vez nessa 3. Infelizmente a Nintendo já disse que não vai falar nada do NX nessa conferência, só se fosse uma surpresa muito grande, mas ela já disse que não vai falar nada, né? A expectativa é só de um evento digital, não vai ter nem conferência para dizer a verdade, e que eles devem apresentar mais detalhes sobre o novo Zelda que foi prometido para o Wii U, vai sair para o Wii U, que já está em fim de vida, né? Mas também vai ser o jogo de lançamento do NX também. Vai sair para as duas plataformas. Então eles devem dar muitos detalhes sobre o Zelda, que é uma das maiores franquias, se não a maior franquia da empresa, né? Um dos jogos mais esperados. Né? Eles devem pegar esse novo Zelda, deve pegar muita influência desses jogos de mundo aberto, RPG de mundo aberto, tipo The Witcher, Skyrim. Enfim, as expectativas são muito boas. A Nintendo, apesar dos problemas que ela está tendo com os consoles dela atualmente, é inegável que os jogos dela são muito bons, impecáveis, uma qualidade excelente.
Então as expectativas são muito boas. E além disso, além do Zelda, a Nintendo deve dar mais detalhes também do novo Pokémon, Pokémon Sun e Pokémon Moon. São jogos que ainda hoje vendem como água, né? Então são os novos jogos da franquia para o Nintendo 3DS. As expectativas também são bem altas em relação a esses dois jogos que devem ser lançados agora no fim do ano. Devem ser os únicos dois jogos que a Nintendo deve apresentar nessa E3. A Nintendo não está demorando demais não para lançar um console assim para arrebatar fãs, porque caiu demais. A briga está praticamente como se nós tivéssemos dois grandes consoles, né? O pessoal esqueceu. O Wii U ele foi lançado, na teoria ele ia abrir essa nova geração, mas não foi o que ele conseguiu, né? O potencial dele era um potencial de PlayStation 3 e Xbox 360. É um videogame bom, mas que está desatualizado em termos de hardware, né? Tem jogos muito bons, mas não convenceu. Aquela ideia do tablet, nem a própria Nintendo soube usar. Não existem jogos que você realmente veja que faça a diferença do uso do tablet, é só uma perfumaria, né? Então a Nintendo meio que se perdeu, né? Não tá antenada, infelizmente, com o que há de mais moderno em termos de jogos eletrônicos, né? Elas continuam fazendo jogos de qualidade impecável, mas com um console que ainda deixa a desejar. E o que é que acontece? Como o console não é compatível com os videogames da atual geração, as empresas que a gente chama de terceiras, né, sei lá, Electronic Arts, Ubisoft, essas empresas que trabalham diretamente com jogos, elas acabam não levando seus jogos para o videogame da Nintendo, e aí a Nintendo fica vivendo só dos seus exclusivos. Isso é um problema porque os fãs ficam com um hiato gigantesco de jogos. Assim, a Nintendo não tem como tá lançando jogo todo mês. Então, os usuários do Wii U no ano passado, por exemplo, praticamente só tiveram Super Mario Maker de jogo, né? Enfim, na prática, de grande jogo. Esse ano é pior ainda, não deve ter nenhum grande jogo no Wii U. Entendeu? Então é lamentável. O meu, eu particularmente tenho um Wii U e ele está parado há meses e meses e meses, infelizmente. Né? Pois então, e jogos? Por falar em jogos, o que a gente vai ter de mais destaque? Bom, eu acho que os grandes destaques dessa E3 devem ser mais os jogos multiplataforma, né, que devem ser lançados tanto para o PlayStation 4 quanto para o Wii U, para o Xbox One, né? A expectativa é muito grande para Final Fantasy XV, né, que deve ser lançado esse ano, né? As expectativas estão bem altas para esse jogo. Watch Dogs 2, né, que é um novo jogo da Ubisoft, né, a continuação, né, do jogo de 2014 da Ubisoft, foi divulgado oficialmente ontem. Eles devem apresentar mais coisas durante a E3, né, mais coisas focadas no gameplay, mostrar realmente como é que tá. Ontem eu dei uma olhada nos vídeos, na apresentação da Ubisoft. Realmente parece um jogo promissor. Eu, particularmente, gostei bastante do primeiro. Assim, as pessoas criticam muito porque na E3 tem muito isso. O pessoal faz um jogo, mostra lá os gráficos sensacionais e na hora que lançam não é bem aquilo. E Hot Dog sofreu muito disso. Os gráficos eram coisas fantásticas, assim, você ficava chocado com a qualidade e quando lançou não era bem aquilo, né? Mas eu particularmente gostei muito de Watch Dogs e com as melhorias que eu acho que a Ubisoft deve ter feito, com as críticas que a comunidade gamer fez ao jogo, eu acho que eles vão trazer um jogo bem bacana aí no final do ano. Fica a expectativa pro Watch Dogs 2. Da Ubisoft também a gente tem o jogo For Honor, que é um jogo que eles anunciaram no ano passado, uma franquia nova, também para o PlayStation 4 e para o Xbox One. É um jogo de ação, meio medieval. E a Lara Croft vai pintar na Sony ou vai Rise of the Tomb Raider foi lançado no ano passado para o Xbox One com exclusividade temporária. Desde então não se falou mais nisso, só disseram que no PlayStation 4 ia sair um ano depois, mas até agora não saiu nada. A expectativa é que a Square anunciar alguma coisa amanhã, na E3 da semana que vem, dizendo que vem no final do ano, né, uma versão, digamos assim, definitiva, com DLCs e tal, para o PlayStation 4, assim como também uma versão completa definitiva para o Xbox One também, né. Essa é a expectativa, os fãs da Lara, como eu, por exemplo, esperam que isso aconteça, porque eu estou muito ansioso para jogar o novo Tomb Raider que ficou só no Xbox One, que infelizmente ainda não tenho. Olha só, e tem vários jogos da Electronic Arts, que vai ter a conferência no dia 12, que são bem esperados. Por exemplo, o FIFA 17, a maior novidade vai ser a mudança do motor, né, do engine dele, que promete-se uma revolução, já que acho que desde 2012 é o mesmo motor gráfico, né? E uma inclusão de uma coisa que nunca teve, que é um modo história. Diferente do modo carreira, o modo história
é como se fosse uma mescla de jogo com filme. Pode ser até comparado, assim, grosseiramente com um RPG. Você vai começar como categoria de base e vai até o profissional, enfrentando todas as dificuldades que os jogadores enfrentam no seu dia a dia, né? Vai ser uma coisa bem interessante. Acho que até para quem não curte muito o futebol, essa parte aí vai ser interessante, que vai ser meio que um RPG, né? Estão prometendo isso, ainda não se sabe se vai ser realmente pro 2017, pro FIFA 17, se isso vai acontecer mesmo, está no campo da especulação. E, Diego, mais alguma coisa você acha que a gente pode ver de interessante nessa E3? Tem muita especulação, né? Assim, todo mundo fica na expectativa de um anúncio de que a Rockstar pode fazer. A Rockstar é a desenvolvedora do GTA, né? E as pessoas ficam na expectativa do que é que ela pode anunciar, já que o último jogo dela foi o GTA V, que já tem uns 2 anos, mais ou menos, 2 ou 3 anos. E o que é que ela pode anunciar? Se de repente um GTA 6, né? De repente ela pode surpreender, ou então com Red Dead Redemption, né? Que é um jogo, é como se fosse um GTA, né? Entre aspas, no Velho Oeste, que é um jogo extremamente elogiado da geração passada, né? Então as pessoas estão muito na expectativa do que é que a Rockstar pode anunciar, que é uma empresa que faz jogos sensacionais, né? No mais é isso, eu acho que o PS4 a Sony deve dar mais detalhes de jogos como Final Fantasy VII, né, o remake que ela anunciou no ano passado, não se falou mais muita coisa sobre isso, teve um trailer no ano passado da E3, remake de Final Fantasy VII foi um grande sucesso do PlayStation 1, né, eles talvez falem alguma coisa que vai ser só do PS4. Tem também o The Last Guardian, que foi um jogo que foi anunciado na E3 de 2009, foi pro limbo, ficou esquecido, voltou na E3 do ano passado, e eu acho que a Sony deve dar mais detalhes sobre esse jogo agora. E assim, finalizando, a gente fica na expectativa também. Eu particularmente sou um grande fã da franquia Resident Evil, é uma franquia que está fazendo 20 anos esse ano, né? A Capcom anunciou no ano passado que estava fazendo um remake de um dos jogos favoritos dos fãs, que é o Resident Evil 2. Então vamos esperar que de repente a Capcom mostre alguma coisa desse remake já na E3, né? Já, assim, pelo menos para acalmar um pouco os fãs, porque o único jogo que foi anunciado para esse ano, né, esse 20º ano, é um shooter bem genérico que toda Umbrella Corps, né, enfim, um shooter bem genérico de Resident Evil que as pessoas estão criticando, enfim. Eu já prevejo que vai ser um fracasso porque, enfim, não tem nada a ver com o espírito da franquia. E os fãs estão ansiosos, talvez a Capcom traga alguma coisa aí para melhorar a barra dela, que está bem suja depois dos últimos jogos, inclusive Street Fighter V também foi um exemplo de jogo que decepcionou bastante a comunidade. Beleza. Então você fica ligado no caderno de tecnologia, também nas notícias da última hora do Diário Nordeste de Tecnologia, porque a gente vai trazer o melhor que aconteceu na E3 2016 para você. Fique ligado. Até mais.